Olá, amigos. Esse é o podcast Viver de Academia, com um único propósito: ajudar empresários a tornar as suas academias rentáveis, porque sem rentabilidade não vale a pena ter uma academia. Trabalhar 10, 15 anos, tirar milhares de pessoas do sedentarismo e descobrir 10 anos depois que você está todo endividado, simplesmente não vale a pena. Essa é a minha visão. E por isso eu criei o podcast Viver de Academia, que é para trazer informação, conhecimento e tirar a sua academia do vermelho e fazê-lo ganhar muito dinheiro. Sabe por quê? Porque se a gente quer um país forte, um país justo, o melhor programa social se chama emprego, trabalho e renda. E é exatamente isso que uma academia gera para os seus colaboradores. E por isso, cuidar das academias é cuidar do país, é cuidar das pessoas, é cuidar das famílias. Por isso, no podcast Viver de Academias, você vai ter todas as informações, entrevistas com centenas de celebridades do segmento de fitness para ajudar você a tornar a sua academia rentável. Então, vamos lá, podcast Viver de Academia. Chegamos aqui hoje, o primeiro podcast, a primeira gravação do podcast Viver de Academia. E hoje aqui meus convidados, nada mais, nada menos que a galera que manda na alta cúpula da Rede Ultra de Academias. É um prazer receber vocês aqui, amigos. Legal, Fábio, obrigado. O prazer é nosso. É muito bom estar aqui, participar com você desse projeto incrível e que tem muito a contribuir, cara. O mercado é enorme, tem muita coisa legal para a gente compartilhar. Beleza, então vamos lá. Marcel Gandra, Cristiane Machado e Dalmo Ribeiro. E nós vamos começar aqui com o Marcel. Marcel, fala pra gente quem é o Marcel, como é que você caiu nesse mercado de academias? Conta a sua história. Legal, poucas pessoas sabem, mas eu tive uma atuação na área técnica também. Tenho formação em educação física e atuo no mercado de fitness desde 96. Passei por algumas redes de academia, e aí atuando inicialmente na técnica e depois migrei para a área de administração e finanças. E aí eu fui fazer gestão, literalmente, não só na teoria, mas também na prática. E aí passei por redes tanto do modelo premium de academia, de tickets mais altos e alto serviço agregado, quanto no modelo low cost, né? E aí, há 2 anos atrás, um pouquinho mais de 2 anos, mas a gente considera aí janeiro de 2021, o início do projeto, nasce aí a Rede Ultra, da qual hoje sou sócio e diretor de expansão. E seguimos aí um projeto de crescimento que tem sido lindo de ver, assim, o engajamento das pessoas que entenderam a nossa proposta para o mercado, que toparam o desafio conosco e embarcaram nesse mesmo projeto. Então, essa é a minha curta história aí no fitness, mas que acho que traz boas experiências, né? Porque a gente pode compartilhar por aqui. Legal, já nós vamos saber tudo sobre a Rede Ultra. E agora vamos falar com a Cris. E aí, Cris, fala pra gente quem é a Cris e como é que você veio parar no mercado de academias. Pode falar a verdade. Só pode falar a verdade, Cris. Cristiane, casada com Marcelo Machado, e é o grande idealizador de tudo. A gente era do tênis, Marcelo sempre dando aula de tênis, né? A gente tinha 3 lojas de material esportivo para quem joga tênis, escolinhas de tênis. E um dia o Marcelo chegou em casa e falou: vou mudar de ramo. E como assim? Ele falou: vou fazer faculdade de educação física aos 40 anos. E nós vamos abrir uma academia. Falei: você é louco. E ele, num dia, dando uma aula de tênis dentro do clube, ele falou: já arrumei o lugar. Quando ele me levou no lugar, eu falei: você tá louco. Porque do lado ficava nada mais do que a companhia atlética. E ninguém conhecia a gente não era do meio do tênis nem nada. Ele falou: agora esse é o novo negócio que nós vamos ter. Então foi muito mais para uma diversificação mesmo de negócios. E a gente começou, né? Começamos em 2005, pegamos um ginásio, uma coisa totalmente diferente, porque era um ginásio poliesportivo que foi transformado numa academia. E deu super certo. Nem a gente tinha noção do que a coisa ia virar. Foi uma academia que explodiu muito rápido. Tanto é que a gente tinha o cronograma dela seria de aumentar o tamanho da academia, porque a gente não tinha aquele espaço todo em 1 ano. Em 6 meses, nós precisamos aumentar, porque não cabia mais gente. E começamos com a Clube 22, que era uma academia tradicional, tinha área externa, tinha piscina, tênis, vôlei, toda aquela área dentro.
E foi um sucesso. Até que continuamos no negócio e quando foi em 2009, com você, Marcelo foi para Los Angeles, né? Pra uma Veio feira. lá. Exatamente. Sei tudo pra ele. Tudo para ele, você foi o grande responsável. E ele conheceu o modelo low cost, junto com você, uma academia, e foi quando a Smart estava entrando, né, para o negócio, fomentando o negócio em Brasília. Então, no início, era muito... Como é que a gente faz? Para que lado a gente vai? Porque a Smart, quando chegou, principalmente em Brasília, foi um rebuliço muito grande, né? Então, nós continuamos com o negócio Clube 22 até 2016, até 2019. Mas, quando foi em 2014, nós montamos a primeira low cost. Porque a gente já acreditava que o modelo low cost era o que estava vindo. Era uma... Para mim, como gestora, eu nunca fui da área de educação física, não sou formada em educação física, então eu cuido muito da gestão. Para mim, quando eu estudei muito a Smart, que na época era a que tinha, eu entendia como um negócio muito mais fácil. Para mim, ele tinha tirado vários atalhos. Eu sempre determinei assim que um modelo low cost é uma caixinha. Ele não tem arestas, não tem fazer diferente. Ah, eu posso fazer aquilo, me dá um desconto num plano, vamos fazer uma coisa diferente. A gente achou aquele modelo muito legal. Então, nós montamos a nossa primeira unidade low cost no Jardim Botânico e foi um sucesso. Eu acompanhei. Só que foi um sucesso estruturado. Nós estávamos programados para aquele sucesso. Diferente da Clube 22, que a gente não sabia nada, não entendia como é que era, e que foi um sucesso sem a gente ter noção do que seria. Então, a primeira low cost nossa, ela já foi uma coisa muito estruturada. E que foi sucesso o tempo todo. Até quando chegou a oportunidade, nós fomos convidados para entrar para o Grupo Ultra 20. Em 21, entramos para o Grupo Ultra. Estamos super, super satisfeitos. Muito bom. Agora, Cris, você tem alguma formação em gestão? Que eu vejo que o seu foco nas empresas é a gestão, né? Não tenho formação em gestão, sou formada em pedagogia, nunca atuei. Mas estudou. Mas eu estudo muito, eu gosto muito de ler. E eu gosto muito, eu tenho um lema que é o seguinte, para que eu vou inventar? Eu vou copiar. Então, eu vou atrás dos bons. Então, eu estudo muito, eu sigo muito as tendências, a gente acaba viajando muito. E as nossas viagens sempre são muito no intuito de estar aprendendo, de estar vendo o que está acontecendo. Então, quando o Marcelo chegou de Los Angeles e falou, cara, eu vi uma academia que eu não acreditei. A primeira coisa, eu fui correr atrás, fui ver como é que era. Mas para a gente era muito distante ainda a realidade dos Estados Unidos para cá, né? Então, quando a Smart introduziu um negócio e foi modelando, foi atrás deles que eu fui. Legal, muito bom, Cris. E agora, grande Dalmo Ribeiro, cara, 29 anos de academia, Dalmo, conta aí. Pois é, eu me formei em educação física, né, sempre, juventude toda, praticando esporte, dando aula de capoeira, fazendo ginástica. E então, quando me formei em educação física, o meu sonho era abrir uma academia. E eu pude fazer isso em 1994, quando eu abri a primeira unidade. Foi aonde a sua primeira unidade? Foi na Asa Norte, 706/7, onde hoje a gente tem uma das unidades Ultra, né? No mesmo prédio, numa loja um pouco menor, mas assim, com aquele foco em ginástica, uma salinha de ginástica, uma salinha de musculação do lado. E durante esses anos todos eu tive a oportunidade de acompanhar todas as mudanças, todas as tendências do fitness, né? Então, eu acho que isso tem sido muito gratificante também em termos de experiência. Em um determinado momento da vida, eu achei que era importante mudar o foco, sair da parte técnica e me especializar na gestão. Então, eu sou formado também em administração de empresas e, ao longo dos últimos anos, aí sempre busquei essa formação para que eu pudesse estar mais capacitado para fazer a gestão, né? Então, tive o privilégio de viajar com seu irmão várias vezes para os Estados Unidos, nas IRSAs e tal, e assim, nós também tivemos o privilégio de ter academias próximas, né? Acho que Sim. isso, de uma certa maneira, foi uma vantagem competitiva para todos nós, né? Porque um acabou aprendendo Exato. com o outro.
Então isso é muito legal. E, assim, a velocidade da mudança do mercado nos últimos anos está sendo muito grande. Então, assim, a gente acha que é muito importante hoje estar dentro de uma rede, né, com todos os processos e procedimentos bem formatados. Isso traz um conforto maior para o operador. Dá para a gente também uma oportunidade de você pensar outros tipos de negócio, modelos de negócio diferentes. Então, assim, para a gente está sendo uma experiência bastante satisfatória, é muito legal. Acho que foi um momento, foi uma decisão muito acertada de fazer essa mudança, né? Em determinado momento, fazer a mudança para uma rede. Legal, muito bom. Agora, Dalmo, você eu acredito que seja um dos cases mais icônicos, né, assim, do Brasil, porque realmente uma pessoa que tem uma marca própria, né, a sua marca era o seu próprio nome, e você ter a coragem, né, de mudar. Isso eu queria que você falasse um pouquinho, quão difícil foi para você, porque eu acredito que muitos dos proprietários de academia que estão nos assistindo, eles estão com essa mesma dúvida que você teve, e eu acho que você é a melhor pessoa para contar como foi o processo decisório. Foi doloroso, foi difícil, né? E mostrar exatamente o pós-decisão, como você está feliz com essa decisão. Fala um pouquinho disso. Então, ao contrário do que as pessoas pensam, para mim talvez seja sido muito mais fácil, porque assim, eu encaro como um ciclo. Você tem um ciclo na vida e eu achei que aquele momento era o momento de encerrar o ciclo na unidade Academia Dalmo Ribeiro. Então, acho que foi um momento correto e a partir disso daí as oportunidades vão surgindo também, né? Então a gente consegue revitalizar o negócio. O seu negócio, todo negócio ele tem uma vida útil, né? A partir do momento que você consegue mudar o conceito, mudar o seu modelo, eu acho que você ganha mais energia, ganha combustível novo. Então isso assim, ao contrário do que as pessoas, assim, eu senti Foi muito mais fácil. muito mais fácil do que as pessoas imaginam. Acho que você tem que estar muito convicto, e isso eu tive desde o início, que é acreditar primeiro no modelo, acreditar nas pessoas que estão envolvidas no negócio. Então, desde o início, eu já conhecia o Fernando, conhecia o Marcel, tive a oportunidade de ter alguns encontros com um time, e a gente sabe que é um time que inspira todos nós, né? Então, uma outra coisa que é bastante legal é que isso tira um pouco daquela solidão do gestor, né? Aquele lance que o cara tem, que eu preciso pensar. E às vezes decidir eu sozinho. preciso decidir e eu preciso criar. Se eu E errar. nem sempre você está inspirado para criar, para decidir, para tomar. Então, hoje, a rede ela proporciona uma história de você estar linkado com uma série de pessoas que são parceiros, né? Talvez até Então, protegido, né? você pela consegue bandeira, ganhar. Assim, é uma força que você ganha, né, nos mais diversos aspectos. Então, isso tem sido bastante bacana assim, para a gente. Legal. E antes de entrar agora no assunto, né, ultra, destrinchar as vantagens, eu queria fazer um depoimento aqui na frente do Dalmo, tá até aqui na minha agenda, Dalmo, vou te mostrar. Você citou isso, eu vou aproveitar e falar agora. Cara, eu queria te agradecer, né, por você ter sido um concorrente da minha academia, da Runway, tão bacana, tão honrado e tão forte. Porque essa concorrência, né, que a gente tinha academia próxima, nos fez todo dia querer ser melhor. Cara, eu preciso ser melhor que o Dalmo. E vice-versa, deve ter acontecido. Então, queria te agradecer aqui, porque eu acho que essa concorrência que a gente acabou criando, Runway e Dalmo Ribeiro, acabou beneficiando os dois, exatamente beneficiando os dois. Então, hoje eu vejo isso muito claramente olhando para trás, né, na construção da marca que a gente criou lá atrás, que você foi um fator muito importante para que a gente acordasse mais cedo todo dia. Eu acho isso uma coisa importante das pessoas entenderem. Quer dizer, quando você tem um concorrente, você tem que trabalhar mais, você tem que lutar mais. E você foi uma inspiração para a gente. Muito obrigado, meu amigo. A honra é recíproca. Legal.
Então vamos lá, começar aqui a bater o papo. E é um bate-papo, tá, gente? Então pode. Beleza. A pergunta é para todos. A primeira pergunta, vamos lá, Marcel. Por que virar uma rede? Por que virar bandeira e se acoplar a uma rede? Quais são Legal. os benefícios? Por quê? Vamos lá, Fábio. Obrigado pela pergunta. Acho que é um gancho importante, né? Para a gente levar para os outros empresários a nossa história, o que a gente faz e o que ela vem trazendo de benefício para quem embarca, né? Vou falar isso, acho que conciliando com o que eu enxergo acerca do mercado e do momento que o mercado, né, o nosso setor vive. Ao longo desses anos, esses 20, 30 anos que todos nós aqui de alguma forma vivemos, né, o setor, a gente vai enxergando o amadurecimento dele, às vezes aos trancos e barrancos, às vezes dependendo de uma iniciativa de um grande player ou de investimentos, né, recursos que venham de outros fundos ou mercados e tudo mais, para que ele possa se desenvolver. É claro que todos nós aqui relatamos agora há pouco tempo sobre buscar uma experiência na gestão que nos fez complementar aquilo que era a nossa paixão e como acho que muitas pessoas que vão escutar, que vivem o desejo, a paixão pelo esporte, pela atividade física, por fazer, levar essa saúde, né, à população e tudo mais, que é o nosso propósito coletivo, né? Quando tudo isso acontece, isso gera uma série de iniciativas privadas das pessoas que, com algum recurso, com aquele capital que ganhou, herdou, batalhou e tal, e vai e monta o seu negócio, né? E nessa história, e nos erros e acertos que todos vivem, isso faz com que o mercado vá caminhando. Então, o meu erro combina com o seu erro e a gente fala, caramba, erramos juntos, vamos melhorar da próxima vez, né? Vocês relataram aqui a experiência por terem sido concorrentes. Isso acontece em todos os mercados e isso faz com que haja o amadurecimento natural. E aí, em prol desse amadurecimento natural, ou como consequência dele, surge um processo que aí eu acredito bastante porque na minha trajetória foi o que fiz nos últimos, talvez, 10, 15 anos, que é trabalhar em prol de consolidar esse mercado. A rede é o fruto de um processo de consolidação, né? E aí, esse processo de consolidação, ele traz uma série de benefícios acoplados. Então, você tem o suprimento daquela dor que o empresário tem de soluções, porque você compartilha dos mesmos problemas e decisões. Então, o fato de você fazer parte de uma rede e trazer soluções pensadas de maneira compartilhada, essa solução já nasce mais forte. Ela pode ser a mesma que você chegaria isoladamente, mas ela já nasce mais forte. Porque você deliberou a respeito da mesma, você conversou com outras pessoas que viveram os mesmos problemas e aquilo se torna melhor. E aí, obviamente, fazer parte de uma rede, você traz uma série de outros ganhos que não é só tomar decisões deliberadas melhores ou mais fortes, mas você ganha economia de escala, você ganha poder de barganha, você ganha força de imagem, você ganha capilaridade, então você entrega mais para o seu cliente, porque hoje aqui mesmo em Brasília a gente já tem algumas unidades, então isso faz com que o cliente comece a perceber e dar mais valor, então naturalmente você aumenta essa percepção de oportunidade pro cliente, né? Porque eu posso treinar aqui, mas eu posso também treinar lá, mas eu tenho essa capilaridade como um ganho. Mas ele traz benefícios diretos também ao empresário, né? Então, nessas decisões, no ganho de escala, no marketing institucional e local mais forte, em processos que os problemas nos trazem as oportunidades de pensar a solução. Então, o que a gente faz dentro de casa é pensar processos que sirvam para todo mundo. O que vai servir? Não vai servir só para sua loja, mas vai servir para todo mundo. Então, eu escuto a dor de um empresário, aí levo para casa, a gente matura aquilo e depois pensa numa solução que vai ser boa para todos. Então, é esse sentido que a rede entrega para os empresários, talvez um caminho, pensando os próximos 5 ou 10 anos da vida daquele empresário, daquela empresa dele, talvez com um pouco mais, você comentou uma palavra de proteção, né? E um pouco mais de soluções, às vezes mais rapidamente. A Cris comentou, poxa, a gente vai para fora, viaja, bebe daquela fonte, vem para cá, mas eu que tenho que aplicar sozinho, quando eu sou empresário independente. Quando eu vou lá junto com você, a gente já vai discutindo a solução, já volta discutindo. Então, esse processo é todo dia. Então, a resposta sobre rede, ela sempre vai ter duas óticas. Ela vai ter a ótica do consumidor e ela vai ter a ótica do benefício para o empresário.
E aí é o pontapé inicial, eu digo aqui, para trazer o gancho, mas esse processo de consolidação, ele ainda está no começo, ele ainda vai acontecer e vai ser cada vez mais forte, porque a gente observa outros setores da economia e você vê a mesma história acontecendo. Em farmácia, em supermercado, na área de ensino, na aviação civil, em todo lugar. Então, você enxerga que esse processo faz parte do amadurecimento do nosso setor. É uma delícia viver isso, né? Muito bom, legal. Esse dia eu estava conversando com um diretor da Smart, até diretor de expansão, e eu estava perguntando para ele qual o tamanho do mercado das low cost nos Estados Unidos, porque no Brasil o número oficial é em torno de 36 mil academias, né? Vocês têm cidade de quantas são low cost? Já chegou a 10%? Já passou de 10%? Olha, no Brasil? A nossa leitura, a gente vai ocupar ainda, vai chegar a 10% do mercado, né? E a gente está caminhando para perto disso. Quando você olha o share da soma das redes, é que a gente hoje vive um momento em que o mercado se achatou em termos de precificação, né? Aquilo que já se profetizava acerca das polarizações do modelo muito low cost, do modelo premium, tal. Então a gente está vivendo isso ainda e tal. Só que o que acabou acontecendo essa resposta que eu te dei dos supostos 10% do total de academia ser low cost, eu não sei nem se eu tô sendo leviano, pelo seguinte: o que é low cost hoje no Brasil? Eu vou te devolver com a pergunta, porque no final, a low cost que a gente imaginou, que a gente viveu e viu nascer, Smart e outras redes nacionais ou regionais, que tinham lá uma tônica de o preço baixo é o pontapé inicial do que preconizaria low cost, mas hoje você tem esse preço baixo em tudo que é academia, em tudo que é região, algumas de rede, outras sem rede, isso é low cost também. Então, se a gente embalar a low cost como essa academia que nasceu com o preço de entrada menor, mas que estabeleceu uma série de processos, que virou rede, que tem capilarização, que tem volume, hoje você tem algumas redes nacionais e várias redes regionais. Então, você vai para cada estado desse país gigantesco, você tem várias redes de 10, 20, 15, 30, 100 unidades e que são super localizadas naquele estado, né? Então, a resposta que eu tinha levianamente sugerido aqui, os 10%, eu arrisco dizer que hoje esse formato, ele ganhou muita escala. Então, não são só 3, 4 redes no Brasil hoje, são várias redes no Brasil hoje. E aí, isso, e se ela nasce com esse preço mais baixo, ela pode ser caracterizada? Então, é muito esse olhar, né? Então, entender que essas redes maiores, talvez, só para concluir, já passo a palavra, talvez essas redes maiores com alcance nacional, que já tenham, sei lá, 20, 30, 50 mais unidades, eu acho que a gente alcança esse número dos 10% muito em breve, tá certo? Então, acho que essa seria a conclusão da resposta. Legal. Só pegando o gancho do que o Marcel falou, e aí, como o podcast é focado para ajudar o empresário, aí talvez seja o maior erro que seja cometido hoje no segmento, que é a mudança do valor da precificação da academia. Então, ela acha que ter preço baixo é ser uma low cost. E não muda os processos, né? Aí o cara low price, não low cost. acaba quebrando o próprio negócio, né? Então existe uma grande diferença entre low price e low você ter o cost. preço baixo e ser uma unidade low cost. Olha que bacana que o Dalmo falou, que é uma confusão na mente de muitos empresários. Cara, abri uma low cost do meu lado, eu cobro 190, 170. Eu vou baixar para 110 para virar low cost. Não baixou para 110, não virou low cost, você virou low price. Você baixou o preço, você não mudou o modelo de negócio, né? Então, o Dalmo falou muito bem isso. Agora, eu te perguntei, Marcel, sobre essa questão da quantidade de low cost no Brasil, porque conversando com esse diretor lá da Smart, ele também, o número dele é muito parecido com o teu. Nós estamos próximos de 10%. E eu perguntei para ele nos Estados Unidos, e ele falou que entre 30% e 40% do mercado americano já é low cost. Então, isso é só para a gente imaginar que a gente que é do mercado, a gente sabe que vai acontecer no Brasil o que está acontecendo nos Estados Unidos há 10 anos atrás. Hoje acontece no Brasil o que
que há 5 ou 10 anos aconteceu nos Estados Unidos. Então, a análise dele, eu acho que queria escutar vocês também, é essa, que esse mercado low cost no Brasil está só engatinhando. Ele vai dobrar, triplicar, quadruplicar de tamanho nos próximos anos. E eu acredito que é essa onda que vocês querem surfar na Ultra, né? Exatamente, assim, a gente, acho que como nossa principal fonte de informação é o mercado norte-americano, a gente se inspira demais, né? É claro que lá é a terra das redes de franchising em especial, mas que tudo são 1.000 unidades, 2.000 unidades. Então, é legal você enxergar que é uma economia que suportou esse volume e aqui os modelos têm se derivado, seja a low cost que a gente conheceu há, sei lá, 12 anos atrás, talvez, quando a Smart entrou nesse mercado, mas ela não é mais somente aquilo que entrou, né? Ela aumentou o nível de serviço e aí os outros seguidores também, e isso foi provocando um mercado de uma equação financeira onde o nível de entrega de serviço já é um pouco maior do que aquilo que nasceu. Em paralelo, vem surgindo um modelo, eu chamo de low cost raiz, um modelo mais raiz com processos, mas com essa cultura da low cost, com preço baixo, mas com processos também para entregar uma rentabilidade no final do dia, né, para o investidor. Então, você tem dentro deste universo, tido como low cost no Brasil, um modelo já com um pouco mais de entrega e um modelo mais simples, mais raso. E outra coisa, o mercado inteiro, quando você fala em duplicar, triplicar e tal, vai mesmo, porque você tem um olhar de mais de 5.500 municípios no Brasil, e esse negócio ainda vai chegar em todas as pontas, né? Então, assim, o olhar, e eu digo como diretor de expansão de um dos grupos, mas você tem todos os grupos enxergando para o mesmo caminho, você tem micro-regiões em todos os lugares. Hoje você vai visitar todas essas redes nasceram nos bairros mais nobres e hoje todas já estão na periferia. E hoje todas que miravam em 300 mil habitantes, hoje já miram 200, depois já miram 100 mil habitantes. Quer dizer, é natural esse processo, né? Eu estava vendo um depoimento do Ardan Roque, ele é gerente de expansão da Cacau Show. E aí, só rapidamente, ele trouxe uma experiência de que a derivação, né, do formato de negócio, de loja e tudo mais, para poder alcançar as micro-regiões. Ou seja, de novo, o que está acontecendo no nosso setor em termos de amadurecimento é o que já acontece na alimentação, é o que já acontece na educação. Então, é olhar de maneira mais ampla, né, para esses mercados que a gente consegue ditar para onde vai. E eu não tenho dúvida, Fábio, que vai duplicar, triplicar. Vai, pois é. E é isso essa informação que a gente quer levar para as pessoas. O mercado é vivo, ele está em grande expansão. Eu não sei, Marcelo, não sei se você vai poder me ajudar. Você falou aí da Cacau Show. Se eu não me engano, a Cacau Brasil é do mesmo dono da Cacau Show e é uma derivação para atender um outro tipo de público. Você sabe disso? Chocolates Brasil Cacau, né? Brasil Cacau. Ela tem, a Brasil Cacau, ela tem, até onde eu recebi de informação, ela não é da Cacau Show, mas sim uma derivação do grupo da Copenhagen, do mesmo grupo da Copenhagen, e que aí tinha esse formato para poder competir com o que a Cacau Show vinha ganhando de mercado. Olha como o mercado é vivo, né, cara? É rápido. Agora, Cris, vamos lá. Outra coisa importante que eu escutei esses dias, Cris, eu acho que até já te comentei isso, eu converso com donos de academia diariamente, até sábado, domingo, feriado. Esse ano a gente vai viajar com o meeting de gestão pelo Brasil todo. Esses dias eu escutei uma crítica ao seu grupo, né? E o empresário criticou, falou, poxa, Fábio, pessoal lá da Clube 22, era Clube 22, depois virou o Inbox 22 e agora é Ultra. Pô, os caras estão perdidos, eles não sabem o que querem. Eu deixei ele falar e depois eu argumentei da seguinte maneira, cara, será que não é o contrário? Eles sabem exatamente o que eles querem, por isso que eles estão mudando? Fala aí, Cris. Exatamente isso. Várias vezes a gente foi abordado nesse sentido, né? Ainda mais porque a gente tinha uma unidade, eu operava ao mesmo tempo uma unidade tradicional e uma unidade low cost. E eu fiquei muitos anos, né, fazendo a operação das duas. E tinha muito isso, né? Por que não uma? Por que não para o outro lado? E é justamente isso que você falou. As pessoas muitas vezes acham que está perdido. E é pelo contrário, a gente sabia o que a gente queria. E a gente sabia que o negócio era low cost. Tanto é que quando nós mudamos, e que intrigou, né, muita gente, nós mudamos o Lago Sul para low cost em 2019.
tá? Veio a pandemia 2020. Então, não tinha nem um ano e pouco, quando nós entramos para a rede. A pessoa falava, mas mais uma mudança? E por que não? E por que não? E por que que a gente tem que ficar sempre na Engessado. mesma coisa, sempre engessado? Então, eu sempre tive, para mim, sempre fui muito mais atrativo o modelo low cost. É o modelo que eu gosto de operar, tá? Até porque eu sinto o seguinte, o cliente, quando entra para uma academia low cost, ele entra sabendo o que ele tem lá dentro. Ele entra sabendo o que ele vai encontrar. Então, eu costumo dizer o seguinte, uma academia tradicional, quando o cliente chega, você tem que vender a academia para ele. Um cliente low cost, ele te compra, você não vende para ele. Porque ele já sabe o que ele vai encontrar lá dentro, ele já sabe como a coisa funciona. Então, essa pergunta, muita gente perguntou para a gente também. E o que a gente sempre queria era sempre entrar para uma rede, sim. Porque é tudo aquilo que o Dalmo falou, que o Marcel falou. É muito mais fácil, você cresce junto. Você passa por problemas, fazendo analogias, às vezes assim, um mês que foi muito bom, que a gente não esperava, ou que foi muito ruim, que a gente não esperava. Meu Deus, o que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa. Hoje em dia, aconteceu alguma diferença? A gente entra em contato com a rede? Não, a gente mapeia o Brasil inteiro. Então, o que está acontecendo com você, está acontecendo em São Paulo também, porque a sua região... Informação. Dados. A sua academia, principalmente a do Lago, é uma academia que não é perto de casa, de residência. Então, ela sofre um pouco mais com o home office. Então, isso está acontecendo em todas as regiões. Então, está tendo um efeito. Então, assim... traz informações, a gente sai da nossa visão rasa e passa para uma visão muito maior, porque traz informação para a gente que a gente não teria. Se a gente fosse continuasse, né, sendo aquele empresário solitário, que é o que a gente foi a vida toda, né? É verdade. Entendeu? Legal. E Dalmo, eu visitei, né, a sua academia já agora como Ultra, e se você não quiser falar dados, não precisa falar, mas eu queria que você falasse a diferença entre o Dalmo Ribeiro de antes da virada, quantidade de alunos, para pós-virada, agora você está com quanto tempo que você virou? Um ano? 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. O volume de alunos, se você não quiser falar a quantidade, fala, Fábio, eu tripliquei, quadrupliquei, dobrei. Como é que foi isso? Então, a gente, no momento da virada, a gente vinha num ano ainda que era um ano Pós-pandemia. pós-pandemia. Né? Pandemia. Então, a gente não tinha voltado à quantidade de alunos que nós tínhamos historicamente. Então, hoje, a gente já tem talvez 3 vezes mais do que tinha quando viramos. E o mais importante é que, no modelo que nós resolvemos implementar na unidade da Zanorte, nós colocamos uma low cost com as boutiques acopladas na academia. Então, nós temos uma boutique de cycle e estamos inaugurando agora, em abril, uma boutique de Flame, que é um HIIT muito semelhante ao Orange Theory dos Estados Unidos. Então, a gente resolveu realmente sentir na pele o que era a proposta da Ultra nesse sentido de poder proporcionar para o operador uma academia meio que híbrida, não apenas um low cost, né? Então você tem a oportunidade de fazer o upselling o tempo inteiro. Você tem uma base de clientes muito grande, você vai colocando modalidades que você pode ter um ticket maior, você consegue fazer com que esse cliente passe do ticket de entrada para um ticket maior. Então, hoje a gente tem aproximadamente 25% da unidade com um ticket mais alto. Espera aí que nós vamos falar mais disso. Espera aí, segura aí. Mas eu só queria concretizar. Então, hoje, o seu número é o triplo. Você tem 3 vezes mais alunos do que você tinha antes da virada. E esse é um dado interessante. E por que eu te perguntei, Dalmo? Muitas pessoas, antes de comprar, muitos empresários, antes de virar bandeira, eles ligam para mim. Falam, Fabão, o que você acha? Como é que é? E eu falo, cara, o Dalmo já triplicou o número de alunos. Será verdade esse número? Eu falei, cara, eu tive lá, o cara abriu o computador e me mostrou. Então, assim, e por que esse dado é importante da gente falar? Porque é um novo modelo de negócio. Então, enquanto o cara está pensando como tradicional, ele sabe que aquele número é impossível para ele.
mas ele não conhece a realidade do mercado low cost. E eu visitei outras low cost em Brasília, também falei com os proprietários, os donos das franquias e tal, e os caras me mostram um número astronômico, 4 mil alunos, 5 mil alunos em um ano, né? Então, ou seja, aí talvez eu vou jogar essa para o Marcel. Marcel, e aí? É isso mesmo? O número, ele cresce extraordinariamente? Fabião, cresce e é muito legal, porque para escolher, né, montar a unidade low cost, tem uma ciência, né, que é entender adensamento populacional, capacidade de renda, o ponto, o próprio prédio, o que já tem no entorno, ou seja, é importante entender que as escolhas, seja para uma unidade do zero, seja para um retrofit de academia existente, ele passa por um critério, né, porque para nós é importante ver isso que a gente vê hoje, né, com os dois que estão aqui, mas com os outros empresários que estão na marca, que teve o case de sucesso, ele já vai para a segunda unidade, já vai. Então, para nós é essa construção. Então, de fato, existe uma ciência para qualificar o empresário e qualificar o ponto comercial, né? Uma vez isso dando match, né, fazendo sentido, o que muda muito é que, e é legal porque na mesa a gente tem os dois modelos, o Dalmo já precificava a primeira unidade que virou num formato mais premium, né? Então, especialmente essas unidades tradicionais e que têm precificação mais alta, mas que, uma vez endossado, passado pelo crivo da análise de que vai fazer sentido, de fato, dobrar, triplicar, quadruplicar o número é normal, é bem normal. É óbvio que a gente teve um efeito ainda da pandemia que, para algumas circunstâncias, foi 4, 5 vezes mais do que a situação que o empresário estava, né? Porque estava todo mundo se recuperando. Mas em condições normais de temperatura e pressão, você vê esse volume acontecendo, de fato, porque o processo é simples. De fato, porque a tomada de decisão é simples. Como a Cris falou, o cliente chega comprado. Ele tem contato, sabe o que vai encontrar, bate na estrutura, bate no preço, é isso mesmo. Assina aqui. Então, não tem BV, qualificação, quebra de objeções, não tem. Todo esse processo que a gente viveu, né, nas academias tradicionais e tal, ele não precisa, ele é muito mais enxuto, ele é muito mais simples e aí o volume acontece. Mas é importante destacar esse modelo e também na linha do que o Dalmo comentou, de que não é só baixar o preço, né? A necessidade de atuação no marketing é muito diferente do que se fazia isoladamente, para vender é muito menor, né? E aí, mas, apesar de um esforço menor, é cultural e faz parte deste modelo um investimento constante em marketing. Primeiro, porque você tem outras redes também fazendo. E segundo, porque é a forma que você usa para captar o cliente, ao invés do tradicional só, pega a lista lá, liga para todo mundo, quem já bateu aqui como BV, quem é renovação. Então, mudou-se, né? Você descarta um volume de processos que eram trabalhosos, que requeriam muito trabalho, né? Muita atenção, e você foca numa estratégia e recurso para o marketing, né? Em processo para o marketing e investimento em marketing para que isso gere o resultado. E aí o número é bastante maior, aí a gente consegue alcançar números interessantes. Legal. Não, eu quis bater nessa tecla exatamente porque eu tenho visto isso na rede de vocês, com o Dalmo, com a Cris, e tenho visto em outras redes de low cost. Ou seja, o número é o dobro, o triplo, o quádruplo. Então, e é isso que as pessoas precisam entender. O modelo de negócio é outra coisa. Então, o número é real. Desculpa, eu só vou complementar uma coisa, Cris, já te passo a palavra, é o seguinte. Também na pessoa que vai passar por uma transformação, às vezes, o negócio dele, ele tem gargalos estruturais e que para atender volume ele vai precisar refazer. Mas não quero, não precisa, mas vai ter que refazer, porque se ele atendia 500 e vai atender 2.500, você vai, caramba, como é que eu vou passar por essa escadinha, ou por esse chuveiro, por esse volume de equipamento? Então você tem que pensar. Então é isso, você tem que pensar em evitar e tirar esses gargalos operacionais todos, porque senão eles podem ser uma barreira e o seu teto fica mais baixo. Né? Legal. Então, cuidado. Isso que as pessoas comentam com você, muitas vezes eles abordam a gente. Porque, assim, depois que eu e o Dalmo nós viramos, muita gente veio atrás. Mas e aí? O porquê? O que aconteceu? Por que vocês entraram? Poxa, vocês são academias referência em Brasília, vocês não precisavam disso. E quando a gente começa a conversar, é a principal pergunta.
Mas eu não acredito nesses números. Falo muito Então, comigo assim, também. a gente às vezes fala, meu Deus, que mundo que essa pessoa vive? Porque Uma outra hoje é uma coisa que- realidade. Preso no passado, né? É, O outro lance colocado rapidamente pelo Marcel do empresário ficar naquelas. Quando você decide mudar, você tem que ter uma mudança de chave geral. Então não adianta você querer mudar o teu modelo querendo segurar vícios que você tem no passado, de fazer os ajustes que todo empresário faz. Então tem uma hora que você tem que decidir, falar, cara, eu vou mudar tudo. Vai ter uma reclamação aqui, mas você tem que mudar o modelo. Você muda o modelo do negócio e o modelo do operador também. Então o cara tem que estar disposto a fazer... a se reprogramar. É o que eles chamam de quebra-ponte, né? Explode a ponte. É. Cruza lá, explode a ponte, você não tem mais como voltar. Às vezes ele fala, a gente entra para esse modelo, mas eu posso continuar fazendo aquela ligação ou fazendo aquele... Gente, isso não funciona para esse modelo. Então ele tem apelo ao processo anterior. E quando você vai entrar, você tem que se resetar. Acabou, é uma página em branco. Mudar é difícil. Mudar. E vamos começar daqui. Legal. E então vamos lá, eu queria que vocês falassem agora da boutique, porque esse é um dos diferenciais da Ultra. Quantas são? Como é que é para o cliente? Quanto o cliente paga mais? Explica para a gente aí. Legal, Fábio. Sim, as boutiques, né, os estúdios são acho que um dos nossos principais diferenciais, e eu vou fazer só uma referência disso. Na construção da marca e da ideia, e o porquê Ultra, as pessoas perguntam, mas por quê? Mais uma rede, caramba. E o que vocês têm de diferente, né? Então, existe uma inquietude nos sócios de buscar nesse estereótipo que foi sendo criado para o modelo low cost, vira um estereótipo de preço, de cor de tinta na parede, de neon na área instagramável. Então, vai virando meio que um processo igual, né? E a gente desejava fazer algo diferente, mas não era só uma questão estética ou algo que fosse só uma embalagem, né? Então, a gente percebeu que havia oportunidade dentro desse modelo chamado de low cost, onde você já tem o volume garantido de clientes ali, depois que passa essa barreira da crença, mas depois que tem o volume garantido de clientes na base, como é que eu aumento o ticket e a receita per capita, né? E aí a gente queria entregar mais serviços que as pessoas topassem pagar. Afinal, se a pessoa vai numa festa e topa pagar para ficar no camarote, por que na academia tem que ser diferente, né? Então, se as pessoas... Se existe o comportamento de upselling em uma série de outros setores, por que no nosso não, né? Então, partindo desse pressuposto, partindo que a gente não queria fazer mais uma low cost nacionalmente, a gente queria trazer serviços diferentes que pudessem entregar mais resultado para o empresário. Então, esse era um drive, porque se a gente acredita que mais redes estão surgindo, aumenta a concorrência. Onde se tinha 5.000 academias, não se tem mais 5.000, se tem 3. Onde se tinha 3, não se tem mais 3.000, se tem 2. E esse processo vai continuar acontecendo no Brasil, então precisa aumentar a receita per capita. É natural, é um processo de amadurecimento. Então, vamos embalar, vamos fazer isso direito, vamos criar as experiências. Tá? Então, quais são elas? Então, nasce a primeira, que é a Spider Kick. Um estúdio de condicionamento físico baseado no MMA, com o Anderson Silva como nosso patrono e parceiro para este produto, entregando a imagem dele. Então, a Spider é um treino HIIT monitorado, que possui 3 estações, a parte de Muay Thai, a parte de agilidade, que é muito interessante, vale a pena quem tiver curiosidade, e a parte de funcional. Inclusive aqui em Brasília a gente tem Águas Claras, agora a primeira Spider Kick já. Legal. Como loja standalone, uma loja independente, só o estúdio Spider Kick. Tá convidado já. Vou lá. Estaremos lá na quinta-feira. Quinta agora? Quinta agora. Vou lá. Quinta agora. A gente pode fazer um aulão lá, já marcar com a turma. E essa foi a primeira. Depois, na sequência, veio um estúdio pensado em balé, yoga e dança, que é BID. Então, é uma combinação de modalidades que tem uma natureza super nichada e específica e que a gente cria um ambiente específico para essa finalidade. Depois disso surge a história de ter um estúdio só de ciclismo indoor. Então, a gente foi ver os estúdios já existentes no Brasil, e teve um que nos chamou bastante atenção. Então, a gente só fez um ajuste prático para que esse estúdio coubesse dentro da Ultra, e aí a gente batizou de Cycle, e aí criou uma ambientação e uma metodologia própria,
que também monitora a frequência cardíaca do cliente, então você consegue gamificar, o que é um ponto interessante dos estúdios para que haja continuidade. Estúdio não é só a experiência legal. A experiência é o primeiro passo, é a porta de entrada, mas é continuidade. E aí a continuidade, quando você nicha bastante, ou quando você gamifica muito bem, você consegue garantir mais continuidade. Esse é um das chaves aí do modelo do estúdio, né? Legal. A sequência vem The Flame. The Flame, inspirado no Orange Theory Fitness, é o treino HIIT monitorado com esteira, remo e funcional. Uma delícia. Então, aqui em Brasília, a primeira unidade já lá na unidade da Asa Norte, na Ultra da Asa Norte. Lá em São Paulo, primeira unidade standalone lá na Bela Sintra, uma quadra da Avenida Paulista. Então, a gente acredita bastante porque é um treino democrático demais. As pessoas... esteira todo mundo conhece, sabe... funcional já virou um produto popular. E o remo, ele traz um elemento de inovação, mas facilmente controlado em termos de... é um movimento único, cíclico e tal, então é fácil de você aprende e você só executa depois. Ele é simples, você vai aumentando intensidade e potência e é super legal o treino. Então são esses 4, tem mais algum? Tem um quinto produto, que é um produto derivado de Pilates e de personal. Então, levem esse produto que surgiu como personal e Pilates e que ele passa hoje por alguns ajustes finos para poder se acoplar bem dentro do modelo low cost, né? Então, Pilates é um super produto, ele tem hoje também super popularizado e tal. E a história do personal, né, que é uma fonte de receita muito boa hoje para o profissional independente, personal trainer, né? Para o empresário que monta um negócio de personal, ele precisa saber embalar bem para entregar isso adequadamente. Mas lembrando que a gente tem uma base instalada. Eu vou falar especialmente de Brasília, você tem a maior renda per capita do país. Ou seja... o que falta, né? Assim, você tem o potencial de público, você tem um produto que, sim, bem embalado, você consegue acoplar. Então, esses são os estúdios, tá? Que fazem parte dos 5, que fazem parte do portfólio da Ultra. A gente hoje, enquanto uma holding já multimarcas, cogita outros produtos. Então, tem uma fase cada vez mais, né, de incubar o produto, de entender antes de soltar, né? Legal. Porque aí também tem uma responsabilidade na entrega. Sim. Então, esse é o portfólio de marcas, tem bastante coisa para fazer pela frente. Legal. Qual que você tem lá? A gente tem a Cycle e está implementando agora a The Flame. A sala já está montada, temos um treinamento agora no final de março em São Paulo para fazer a capacitação dos professores. E aí a ideia já é, em abril, começar operando. Legal. Essa então, modalidade. hoje você tem uma só operando e você deu um dado aí que em torno de 25% da sua base já paga a mais para fazer só essa uma sala. Ou seja, quanto mais tiver, mais gente, né? E quanto é a mais para o cliente? Hoje a gente tem um ticket de boutique de R$ 197 para 10 aulas por mês. E de 297 para acessos ilimitados. Mas nesse valor de 197 já está a mensalidade da Ultra. Já tá, é a Ultra mais uma boutique. A academia sempre está embutida no valor do plano. Legal. E Cris, você está botando alguma lá? Estamos colocando esse processo do Eleven, né? A gente está colocando lá no Lago e deve estar começando agora em finalzinho de março, início de abril. Só que esse é um ticket maior. Esse é ticket de 495 e 595 ilimitado, né? 495 para 10 acessos e 595 para ilimitado. Ou seja, tem para todos os públicos, todos, né? Que bacana. O legal dessa variação, né, de ticket por estúdio é que, de fato, você traz mais dinheiro para o negócio, que é aquilo que é o desejo do empresário o tempo todo. E não deve ser um investimento muito alto numa sala, né? Para você faturar. Exato. E uma coisa que é muito interessante é que a gente percebe que existe um público lá dentro, ele já está lá, ele quer pagar, ele quer consumir. Cris, eu nunca me esqueci um curso que eu fiz há uns anos atrás, se não me engano foi com o Érico Rocha. Eu tenho uma pesquisa mundial que 20% de todos os clientes de qualquer empresa do mundo estão dispostos a pagar mais caro por um produto. Basta ver as companhias aéreas, os espaços comfort, né? Então, hoje você vende isso a mais. Então, a gente percebe, eu acho que a Ultra, ela veio muito bem
trazendo, acoplando essas boutiques, que é a oportunidade do cliente estar lá dentro e poder fazer algo a mais. Legal. E não tem outra rede de low cost que tem essas boutiques? Tem alguma que concorre com vocês? Olha, já existe. Já vai ter, né? Não, já existe. Se não tem, já vai ter. Olha só, o que a gente vê são alguns ensaios acontecendo, né? Então, recentemente, vou citar porque de fato fui até a unidade para conferir, perto de uma das nossas unidades da Vila Mariana, lá em São Paulo. Uma das unidades da Smart Fit colocou um estúdio como o Tonus Gym, que é um estúdio que eles possuem e tal. Ali dentro, a marca, o nome utilizado era diferente, mas era o mesmo formato, um treino programado e tal. Então, o que eu sinto é que veja, não é um mistério, não é o segredo do Guaraná Antártica, mas como qualquer boa ideia, ela depende de uma boa execução. Certo? Então, não é só ter a ideia de baixar preço, é ter uma série de processos que ajudam a fazer aquilo dar certo. Não é ter a ideia ou não porque isso é facilmente copiável, tá certo? É muito mais entender se a escolha que você fez, ela tem aderência com o consumidor e se a sua capacidade de execução é muito boa. Porque aí sim você traz resultado. Mas o que eu sei é que só é copiado aqueles que fazem sucesso, né? E tem uma outra coisa também que eu acho que é importante, que isso tudo faz parte da profissionalização do mercado, né? O mercado vai se profissionalizando, é um mercado que está ficando cada vez mais competitivo, então os grandes players têm essa necessidade de estar colocando ideias novas. Inovação. Você precisa de se diferenciar do mercado, você precisa de ter alguma vantagem competitiva, né? Então isso vai movendo também a gente como rede, né? Legal. Pois é, e o que eu vejo hoje no mercado para esses empresários, né? Porque a gente está comentando aqui que 10% do mercado, próximo de 10% é low cost. Quantas são redes tradicionais? Vamos chutar que seja 10%, não é, mas vamos chutar que seja 10%. 80% do mercado é micro, pequeno e médio, né? E esse cara, ele está na dúvida, porque ele olha para o mercado, ele vê low cost, ele vê tradicional, ele vê premium, ele vê boutique, ele vê academia de bairro, ele vê micro gym. Quer dizer, ele pira, a cabeça dele pira. Então, dentro da Ultra, ele tem a oportunidade de ter uma low cost, mas ele também tem a oportunidade de ter outras 5 boutiques e elevar o faturamento não só com o modelo low cost, mas com os outros modelos também, né? Exato. E aí, assim, do nosso lado, foi um olhar pensando no crescimento das microgyms, especialmente nos Estados Unidos e da Europa. A gente sabe que esse é um projeto que vai alcançar os países abaixo da linha do Equador, né? Então, é natural que isso também venha para o Brasil fortemente. É claro que a nossa renda per capita nacional, ela é baixa. E aí você vai ter uma dificuldade, um ajuste de aderência, território, tal, para poder saber onde é possível aplicar. O Brasil é uma terra rica, né? Então você tem muita oportunidade de aplicar microgym aqui. Então, de fato, você tem mais aderência. Agora, tem um ponto que a gente decidiu enquanto grupo, que era, ao lançar os modelos de estúdios, poder pensar nessa hipótese do cara ter somente um estúdio, ou colocar ele acoplar dentro da academia, né? Então, por hora, a nossa decisão foi não abrir um estúdio para colocar em qualquer outra bandeira. Então, ou ele coloca na Ultra, até porque é uma forma de a gente proteger o que a gente vem desenvolvendo em termos de processo e know-how do produto. Mas o cara faz uma loja independente, como essa que eu convidei você aqui de Águas Claras da Spider. Então, é um processo que vai começar, as pessoas vão começar a ver isso acontecendo também nos mercados. Os mercados mais nobres vão ter mais ofertas de microgym. As redes começaram a entender e se estruturar. As microgyms hoje no Brasil também estão em fase de expansão. Sim. Então, isso vai começar a aparecer, né, mais vezes. Como os restaurantes gourmet também o fizeram. Começaram a aparecer, criaram rede, começaram a diversificar nos melhores territórios do Brasil. De novo, passar a perceber um pouquinho fora da nossa caixinha do setor fitness, olhando tudo que está acontecendo ao redor e sabendo que de alguma forma isso vai chegar. Se a gente tiver boa capacidade de execução, a gente consegue aplicar. O legal é que você tem possibilidade de investimento para todos os tipos de bolsa. Isso é muito legal. Então, o cara que tem aquilo, eu quero entender ou ingressar no mercado, tem muita gente, Fábio, a gente fala bastante para os empresários do setor, mas como tem gente querendo entrar no nosso setor,
promissor, o mercado financeiro olhou muito para o nosso setor. Não à toa, as investidas de fundo de investimento nas grandes redes, não à toa, investidores na física participando muitas vezes de algumas investidas em algumas oportunidades de entrada, mas o nosso setor é muito convidativo, né? Se a gente entregar governança, a gente vai longe. Exato. Bom, muito bom, falou muito bem, cara. É exatamente isso. E aqui em Brasília também tá crescendo muito essas micro gyms. Tem uma rede aqui chamada My Bootcamp, já está com 2 unidades, criada aqui em Brasília, viajou para os Estados Unidos, viu lá o modelo, trouxe para cá. Tem também a Spin Cycling, né, da Lala, ela tem uma na Asa Sul fantástica, academia. É uma sala de bike bem bacana, com uma sala de força. E ela agora abriu uma franquia em Porto Alegre, ou seja, as micro gyms também são uma grande tendência, ou seja, e vocês dentro da Ultra, vocês têm a tendência low cost e tem a tendência das boutiques, né? É isso. Bacana. Esse é o caminho. Tem uma aqui de Brasília que era de emagrecimento, Slim Fit também cresceu. Legal. Então, essa está com 19. É isso, a gente fica estudando todos os modelos, né, que surgem, qual tem mais aderência. Recente a gente foi procurado por um modelo de eletroestimulação, recente a gente foi procurado por um modelo, outros produtos, né? Então, produto só para criança, produto só para... Então a gente vai estudando, né, o que é nicho, o que é oportunidade, para onde vai e tal. Então, de novo, nada disso é segredo do Guaraná Antártica. Você vê isso, essa oferta acontecendo, né? O que a gente faz ao incubar, né, um produto, ao estudar e trazer e fazer essa curadoria para ver se ele vai ter aderência. Então a gente estuda, faz teste de estresse, de modelagem financeira, vê qual que é o nível de investimento, qual que é a rentabilidade, se não vai ter, a gente freia. Então, é um cuidado mesmo antes de lançar mercado. Acho que esse é o trabalho que a gente faz. Legal, muito bom, muito bom. Galera, estão gostando aí? Muita informação, muito conhecimento. Esse é o podcast Viver de Academia. Vamos lá. E, pessoal, eu descobri, visitando a academia do Down, a Ultra da Asa Norte, que vocês não têm catraca. Que posicionamento é esse? Que ideia é essa? Fala aí pra gente. Legal, vou passar a palavra para as pessoas que tinham dores em relação a isso na hora que a gente apresentou, porque é mais legal, acho que a turma que está escutar do Dalma e da Cris, pô, que loucura é essa? E como é que foi o resultado? Então, e eu vou dizer o seguinte, o meu primeiro projeto, né, no projeto já de Ultra, eu fiz questão que botasse a catraca. Falei com o Marcelo, pô, eu vou entrar... Eu e o Dalma aqui, a gente quase ficou doido. Você pode fazer, cara, mas eu quero manter a catraca. Vamos manter a catraca, não sei o que, porque esse negócio não funciona. Em um determinado momento, assim, o que acontece? Até o Marcel me deu uma ligada e falou, Dalma, faz favor, pensa com carinho no negócio. Confia em mim, confia em mim. E vamos ver o negócio acontecendo. E aí a gente viu realmente que assim, acho que faz parte do DNA. Do DNA, como, assim, é um grande diferencial da marca, e a gente vê como é que a população está cada vez mais educada e ela está cada vez mais se respeitando. Acho que a ética também do brasileiro, né, ela vai subindo. Isso é bacana, é satisfatório, porque o cara, ele vê que você criou ali um sistema de confiança, que você confia que ele vai passar ali, então ele se sente na obrigação dele passar, e se por um acaso um cara passou sem passar, ele se sente na obrigação também de, tem que passar. É leitura facial? É uma leitura facial, na realidade, assim, é uma catraca humanizada, porque os nossos atendentes, eles têm um tablet, que na hora que bateu o reconhecimento lá, já cai para ele o rosto do aluno e o nome. Então, assim, a gente tem um procedimento que é abordar o aluno já pelo nome. Bom dia, Fábio. Bom treino, tudo bem? Então, essa também é o lado bacana desse novo formato, né? A gente então funciona. Funciona muito bem. Não tem aqueles picareta que... Sim, o mala vai ter sempre em qualquer lugar, né? Já teve gente que pulou catraca. Então, quando tinha, né? Quando tinha, pulava. Mas eu acho que, assim, faz parte, eu digo assim, que está sendo muito mais bacana, né, do que eu imaginei que fosse. Entendi, um diferencial, né? E a gente aqui em Brasília, a gente ajudou a Coca-Cola Brasília, a Brasal, a colocar aquelas geladeiras nas academias, né? E tem esse mesmo propósito. Você passa ali o cartão de crédito e a porta da geladeira abre.
né? E aí o cara tira lá o que ele comprou e fecha. E a gente já está com isso há mais de um ano. E a perda é 0,0001. Ou seja, realmente o brasileiro ele tem honra, ele tem, né? Não tem só pilantra aqui, não. Tem gente boa, né? E é legal a gente apostar na população. Dalmo trouxe, acho que a palavra subir a régua da ética é muito legal. E é muito legal porque quando você dá isso para a sociedade, oferece isso a alguém, você recebe isso de volta, cara. Isso é muito legal, assim, parece clichêzão, né? Mas, de fato, as pessoas mudam comportamento. Ontem a gente estava visitando uma das unidades do Jardim Botânico e a gente ficou ali do lado da recepção. Vamos ficar aqui um pouquinho aqui para ver como é que é o dia a dia, porque o nosso procedimento pode falhar, né? Como as pessoas podem falhar e tal. Mas vamos ver como é que tá, né? E você vai vendo a educação das pessoas de esperar e fazer o reconhecimento para depois entrar e tal. É claro que a gente já planeja em nossas entregas aí, sob o ponto de vista tecnológico, de gerar para o cliente um benefício pela ética, né? Um ganho pela ética, um ganho por fazer tudo correto, porque aí isso estimula, né? o ecossistema. Então, você imagine que conforme o cliente faz o seu reconhecimento e tem X frequências no mês, ele passa a ter benefício. Entende? Quaisquer que seja. Gamificação da ética. Exato. Sensacional. Gamificação da ética. Porque aí, se o cara faz direitinho, ele vai ser recompensado. Ele vai ser recompensado com desconto na anuidade. Ele vai ser recompensado com ganhou X acessos no estúdio para poder estimular, porque no final vai ser uma isca para o upselling. Quer dizer, você tem formas de trazer isso de volta, né? Então, acho que cabe aos empresários em geral poder acreditar, né, na estratégia, nas pessoas. Ou seja, vocês estão dando a oportunidade do cara exercer a cidadania, a honra, a ética. Isso aí. Né? Bacana. E aí vem um outro gancho para o negócio da rede, né? Enquanto você pega uma sacada assim, você implementa em uma determinada unidade e aquele negócio dá certo, você distribui isso para a rede. Então é aquela história da gente poder estar replicando o que funciona. E a mesma coisa, se tem uma falha também é corrigido. Mesma coisa. Todo mundo. Legal. E é engraçado quando o cliente vai comprar, né? Então, às vezes, ele nem percebe quando chega, quero matricular, faz o plano, mas e aonde que antes era dedo? Não tem catraca? Aí a gente vai explicar, ele se surpreende, porque é a primeira academia, né? Que não tem catraca. Que a gente vê nesse formato, ainda mais no modelo low cost, né? Então, eles mesmos ficam surpresos. Nossa, que não tem catraca. Aí a gente explica como é que foi. Então, assim, ele já tem uma outra percepção da rede. Do negócio. Entendeu? Legal. Uma outra coisa que eles percebem muito diferente é a questão visual da Ultra, por ela ser muito clara, por ela ser uma academia clara, porque foi-se convencionado de tudo muito escuro, de diminuir luz, ser uma coisa mais assim, né? E a minha unidade do Jardim Botânico, ela era desse jeito, ela era muito preta, ela era muito escura. E aí nós fizemos a obra, né? E não mexemos e não aumentamos a academia. Os clientes chegavam pra gente e falavam, mas qual a parede que você quebrou? Eu falei, parede? Ele falou, porque a sua academia não era desse tamanho. E a gente só trocou a tinta e a iluminação. Então, assim, a academia ficou muito mais clara. O uniforme é um uniforme branco. Então, as pessoas falam, como que vocês conseguem manter isso? E aí você vai passando uma cultura para o funcionário, que aquele é um instrumento de trabalho, que ele tem que estar sempre limpo. Então, assim, no início, para mim, para o Dalmo, foi muito desafiador tudo isso. Hoje em dia, a gente vê que a coisa funciona, que a coisa caminha, sabe? Bem certinho, porque eles vão sentindo a responsabilidade que eles têm com o todo. Poxa, eu preciso estar limpo também, eu preciso estar com a roupa limpa, preciso porque aqui é branco. Então, muito legal essa transformação. E eu acabei que eu não perguntei no início, mas vou perguntar agora. Quantas unidades da Ultra hoje no Brasil? Quantas em Brasília? São 21 unidades em operação, 11 unidades em implantação, mais alguns projetos novos surgindo, pensando todos os territórios. Em Brasília são 5. Cinco. E aí tem a sexta daqui a pouquinho. Já está em obra. Já sei até quem é. E já estamos fechando mais um monte aí. Amém. Isso aí, tem cara. mais outros E negócios. a meta para esse ano é fechar com 50? Quantas unidades? Olha, a gente tem uma meta de novos contratos
entre 20 e 25 novos contratos ano, né? É óbvio que a fase de abertura de cada uma, tudo depende de como recebe imóvel, né? Então, o que eu estimo é a gente poder chegar pelo menos 30, 32 unidades funcionando até o final do ano. Legal, muito bom. Parabéns, viu? Obrigado. Eu queria parabenizar aqui o Dalmo e a Cris, né? Porque nessas minhas andanças aí pelo país, né? Fui empresário, dono de academia durante 22 anos. Eu sei a dificuldade que é você tomar a decisão, né? Ainda mais uma decisão de você entrar para uma rede, de você jogar teu nome fora, né? Vamos dizer assim, a marca que você trabalhou durante 20 anos. E uma das coisas que eu vejo hoje, né? E é a minha luta de ajudar os empresários, é quebrar esse paradigma na cabeça dele de que, cara, mas eu tô aqui há 30 anos, como é que eu vou mudar, né? E a mensagem é exatamente ao contrário. Cara, você precisa mudar. O mundo muda, o mundo sempre mudou, continua mudando, vai mudar com cada vez mais velocidade. E se você não mudar, é que você está com problema. Então, parabéns a vocês dois, viu, amigos? Às vezes a pior decisão é você não tomar a decisão. Né? Exatamente, é você ficar no mesmo lugar. Exatamente. O que a gente não falou aí? Dalmo, o que você queria falar aqui? Não, acho que foi um papo bem bacana, sim. Um recado para os empresários assim, que tem espaço para tudo. Na realidade, tem espaço para tudo. A gente não acredita que só esse modelo que funciona, né? A gente acha que o mercado tem espaço para vários modelos de negócio dentro do fitness. Mas uma coisa que eu acho que é importante é que cada um se capacite melhor, né? Porque assim, nós não fomos criados na educação física para ser dono de academia, nós fomos criados para dar aula. Aí, às vezes, você pega esse cara e joga dentro da academia, e aí depois de 10 anos o cara tá todo lascado, tá todo endividado, você não sabe. Porque, assim, na verdade, nós não recebemos essa educação. Então, se o cara quer trilhar aquele caminho de gestão, de empreender, ele tem que trilhar um caminho de formação também para que ele possa se capacitar para isso daí. E nesse aspecto, assim, eu acho que é muito bacana também a sua missão, né, que é de poder tá aproximando a informação do empresário, dono de academia, entendeu? Das mais diversas formas, seja através dos cursos, do podcast, etc. Então, acho que isso é bem bacana também. Legal, bacana. E esse é o propósito, Dalmo. Quando eu vendi a Runway, né, para os meus irmãos, e eu fui para casa, falei, cara, o que eu vou fazer? Eu só sei gerir negócio, vender as paredes das academias, e comecei a fazer o house meeting. Era um meeting de gestão na minha casa, né? Eu moro numa cobertura, pedi para minha mulher autorização, ela me deu, falou, usa andar de cima. E aí no primeiro meeting foram 20, no segundo 30, no terceiro 40. Quando chegou no sexto, 60 pessoas me chamou, acabou, né? Se vira ou leva para outro lugar, não cabe mais aqui não. Então realmente essa missão, Dalmo, e esse propósito que eu tenho, é esse, é ver as pessoas ganharem dinheiro, é ver a evolução, é ver a abundância. Cara, a gente viaja o mundo todo aí, né? Tem essa oportunidade, tanto lugar bacana no mundo, e a gente precisa decidir fazer parte dessa abundância. E aí eu vejo que, ao tomar a decisão correta, as pessoas têm acesso. Ao estudar, eu até criei um slogan bacana que é o seguinte: difícil no Brasil viver de educação num país que gosta mesmo de diversão. Lança lança uma festa open bar, em 4 horas acabou. Lança o curso pro dono da academia ir lá no meeting. Porra, cara, vamos... Então é difícil, mas é um propósito, uma missão, e eu tô aqui cumprindo ele hoje com a ajuda de vocês. Cris, vamos lá. Você. Eu vejo muito, falta também atitude. Porque várias pessoas que a gente conversa, as pessoas estudam. As pessoas estão antenados. Ela sabe o que vai acontecer. Ela sabe. E é impressionante. As pessoas ainda conversam com a gente duvidando. É claro que para a gente é uma realidade, mas já virou uma realidade para o mundo. As pessoas perguntam ainda sobre recorrência. Poxa, eu ainda vendo ali no cheque, eu ainda vendo naqui. Então, assim, essas pessoas, elas sabem o que está acontecendo. Elas sabem o que está vindo, mas falta atitude. A pessoa tem que chegar uma hora que falar, e agora? Para onde eu vou? Ou eu aceito que eu vou ficar assim, porque tá tudo bem. Tudo bem, tá feliz. Se tá bom para ela, tá tudo bem. Ou eu mudo. Entendeu? Então, assim, eu acho que hoje também, além de tudo que o Dalmo falou, a pessoa tem que ter atitude. Atitude para tomar a decisão porque ela quer. E a Ultra
vai surpreender muito. Muita coisa tá vindo. Brasília, assim, tá explodindo, né, Legal. de ultra. Muita oportunidade aqui. E esse negócio as boutiques, assim, eu vejo uma grande diferencial. Muito, muito legal. E uma coisa o que me fez levar muito para a Ultra quando a gente foi conhecer o projeto, a Ultra não tem conflito de interesse. A Ultra, ela é exclusivamente franqueadora. Então, eu me sinto assim, eles estão trabalhando para mim. Eles estão me ajudando lá de cima. Tem gente pensando o tempo todo no que vai acontecer aqui. Porque hoje a maioria das redes, elas tem unidade própria e um braço como franquia. A Ultra não, né? A Ultra é só franquia. Entendi. E uma das coisas que eu vejo em vocês, né, que me deixa muito gratificado, é que eu vejo que vocês agora são uma tribo. Vocês andam juntos, vocês falam a mesma linguagem. Né? O Dalmo esses dias me ligou, pô, Fábio, vamos ali numa academia comigo, vamos. Cheguei lá, sabe, é um time, é uma tribo de pessoas que têm o mesmo propósito. Parabéns, viu? Marcel, Que agora legal. contigo. Puxa, acho que legal a Cris ter lembrado isso quando a gente desenhou o início do projeto, a gente viveu conflitos em momentos anteriores, em empresas anteriores, esse conflito entre unidades próprias versus franquia, qual o nível de atenção que você dá para cada tipo de modelo e tal. Então a gente decidiu ser franquia em todas as lojas, ainda quando a gente coparticipa, tem algumas unidades que a gente coparticipa, mas foi muito mais no início desse projeto, né? E a função continuou sendo franqueadora o tempo todo e tratando igualmente. E aí essa coisa de ver todo mundo se tornando uma tribo é uma delícia, super gratificante. Você vê, a gente comentou da dor da catraca, que hoje Dalmo e Cris são defensores da história. Assim, putz, é uma delícia ver isso, né? Então, é gostoso você vê que a construção, aquilo que a gente idealizou, né, começa de fato a ser dia a dia, né, das pessoas, da defesa sobre cada um dos elementos de diferenciação que a gente escolheu, que não é fácil, né, num mercado que já está super ofertado, né, e a turma acreditar naquilo e seguir, né, e não é uma turma que está começando hoje, é uma turma que tem anos de experiência, alguns deles mais que nós de experiência de mercado, e aí a gente fala, poxa, é muito gratificante, né, então eu queria concluir assim, primeiro agradecer Fábio de novo, mais uma chance da gente estar junto trocando experiência e oportunidade de levar, né, isso para o mercado. Obrigado mesmo pelo espaço. Quero publicamente agradecer ao Dalmo e a Cris, Marcelo, que está aqui acompanhando o podcast, pela confiança, porque acho que eles foram exemplos, né, para nós nesse início de projeto. Pô, 2 anos a gente está engateando aqui, está no comecinho, mas tem bastante coisa já por vir. Mas é muito legal contar com a confiança dessas pessoas num momento que era super difícil de pós-pandemia, de ter que tomar decisões para a vida, né? Difíceis. De o que fazer, dificílimas, e ainda assim a gente gozar da confiança deles, né? Isso é muito legal. Talvez isso ajude a construir essa tribo, né? Essa atitude que eles tomaram, falando só em atitude, um slogan rápido, quando a gente desenhou, a primeira versão aqui do slogan da Ultra é fit de atitude, né? Oh. Então, depois vocês vão poder ter a chance de ver isso mais vezes, mas a gente acredita nisso, né? Assim, acreditar no processo de consolidação. Você percebe que tudo está um pouco amarrado? Acreditar numa consolidação de mercado, acreditar em fazer parte e a gente ser prestador de serviço a todas as lojas enquanto franqueadas e as pessoas acreditarem nessa contrapartida no que a gente está propondo. Então, isso fortalece, né? Isso fortalece a tribo e que está só começando e vai ser bem grande aí, se Deus quiser. Show. Parabéns, parabéns. Não, e só para lembrar também que o Dalmo e a Cris, né, que já estão no mercado há muito tempo, a gente vê essa vivacidade nova, né, que a Ultra deu para eles, mas vê também investidores como o Dr. André, lá de Águas Claras, que é novo no mercado, né, tá chegando agora, um investidor, e também está com esse sangue no ouro, está com essa missão, com esse propósito que vocês conseguem contaminar. Então, parabéns por isso também, né? E para encerrar, só uma última coisa que eu vejo, e eu queria fazer essa pergunta, que é a seguinte: muitos donos de academia pequeno, né, passaram por essas dificuldades, não tinham gestão antes da pandemia, ou seja,
já estavam quebrados antes da pandemia, conseguiram de alguma forma sobreviver, né? E hoje eles têm muito interesse em entrar numa rede, né? Mas eles não têm dinheiro. Então, vocês têm investidores, vocês têm alguém que auxilie eles nesse momento? Como é que é isso? A gente costuma fazer, de novo, sabe aquela régua que a gente coloca para ver se o empresário e o ponto vai funcionar, né, para o modelo? Então, passado isso, é natural que a gente entre na segunda etapa, que é, tá bom, quero muito, mas eu não tenho todo o recurso. E aí, a gente auxilia no processo de estruturação, né? Como eu falei, a gente já coparticipou de algumas unidades, mas não é uma realidade absoluta em todas as lojas, porque seria uma delícia vir aqui e falar, eu quero, vem para mim então, toma aqui, e aí a gente tem um cheque infinito e ficar participando. Então, a gente já realizou, é óbvio que a gente sempre analisa negócios, né? Aí como qualquer investidor, né? Aí eu tiro o chapéu da franqueadora Ultra e coloco o chapéu do investidor. Legal, faz sentido para mim, né? Pessoalmente, para os sócios aqui, pessoalmente e tal. Mas além da gente, existe um pool de investidores e talvez a trajetória profissional, tanto minha quanto dos meus sócios, de ter se relacionado com fundos de investimento, com alguns investidores profissionais, alguns investidores menores, mas querendo diversificar, nos trouxe um network, um leque de oportunidades de outras pessoas querendo ingressar nesse mercado. Mas é óbvio que isso também tem um tamanho, isso tem um limite, né? O que acaba acontecendo é essa ampliação de network a cada oportunidade, a cada novo negócio, né? Então, já aconteceu, tá? Eu vou te trazer alguns exemplos. De unidades nossas em que a investida não foi nossa, mas que a gente conseguiu fazer o match entre o investidor e o franqueado, porque a gente acreditava demais no ponto, era o momento que a gente tinha acabado de fazer investida em outro lugar e oportunamente tinha empresário que bateu na nossa porta falando, olha, eu quero investir, mas eu não quero operar. E isso é uma delícia quando acontece, porque você deixa comigo, tá bom que eu vou trazer negócio, né? Então, isso acontece, isso faz parte do dia a dia da expansão. Eu digo que na expansão, eu tenho 3 verticais principais de atuação, tá? Lá na Ultra. Então, dentro do setor de expansão, tem uma vertical que é o atendimento a um franqueado padrão. Seja retrofit ou seja loja do zero, mas eu quero que vai investir e operar, tá bom? Essa é uma vertical, tem toda uma tratativa com essa turma. Existe uma vertical que é imobiliária, porque está diretamente conectado, eu preciso validar o ponto, eu preciso escolher, então é muito importante essa vertical para quem pensa em expansão de qualquer segmento, não é do FIT, não é segredo do Guaraná Antártica também não, é expansão de negócios, né? Então é imobiliária. E tem uma terceira vertical que é financeira. Então quanto melhor eu tenho o relacionamento com o mercado financeiro, mais rápido eu vou conseguir voar, né? Porque a gente depende de dinheiro para fazer. Então, em resposta à tua pergunta, sim, a gente também atua e ajuda a estruturar, né? A gente também traz oportunamente alguns investidores. Então, o que eu faço é analisar, montar o teaser e deixar ele aqui pronto para acontecer, caso seja esse caminho. Legal. Então, galera, esse foi a primeira gravação do podcast Viver de Academia. A gente bateu um papo aqui com essa galera da Ultra, conhecemos tudo sobre a Ultra, você pode ter todas essas informações e o propósito do podcast Viver de Academia é levar conhecimento e informação para que você, proprietário de academia, tome melhores decisões, porque tomar melhores decisões significa não perder dinheiro e significa sobrar mais dinheiro no final do mês no seu bolso. Nosso propósito com o podcast é elevar a maré, porque quando a maré sobe, melhora para todo mundo, para todas as embarcações, os transatlânticos e para quem está no caiaque também. Então, podcast Viver de Academia, vem com a gente, muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Valeu!